Vamos conhecer agora dois comandos, o arco e o comando polígono. Só que para utilizar isso, vou abrir uma sketch aqui e nós vamos observar que para trabalhar com esses dois comandos, de preferência, nós precisaremos utilizar uma função dentro do Fusion chamada Construction Line. Esse Construction Line ele serve como base para construções geométricas. Vou dar um exemplo. Se eu criar aqui um retângulo qualquer e simplesmente desenhar uma linha, quando nós formos gerar o 3D, você pode notar que o software entende que tem dois polígonos fechados. E isso, em algumas situações, não nos ajuda, entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Eu clico nessa linha aqui, que podemos entender que ela será a nossa linha de construção. Eu clico nela e eu vou vir aqui no Sketch Palette e eu vou simplesmente selecionar o Construction. Quando eu faço isso, note que ela ficou tracejada. Então, assim, ela não foi deletada, ela permanece ali na referência do desenho, mas agora ela serve para a gente como construção. Então, quando eu for colocar o mouse por dentro, ele entende que é um sólido só, mas eu consigo colocar a medida nela, então facilita bastante. Por que nós estamos vendo isso? Quando utilizamos o arco, vou dar um exemplo, vou criar uma linha aqui aleatória de 50 milímetros. E eu também posso criar, além dessa linha de 50 milímetros, eu posso criar uma aqui de 15. E eu vou transformar toda ela em construção. Então, olha lá. Show de bola. O que vai acontecer agora? Deixa eu jogar isso aqui para dentro. O que vai acontecer agora? Vou selecionar aqui o menu suspenso do Create. E nós iremos observar que o arco ele tem três comandos. 3 point arco, que é 3 pontos, arco center e tangente arco. Qual que é a diferença? Quando eu venho nos 3 pontos arco, ele vai pedir para mim selecionar o início do arco, o fim do arco e o meio dele. Olha lá, consegui fazer o arco. Poderia fazer isso, mas eu também posso fazer o contrário. Início, fim, e aí eu posso deixar ele aleatório. E depois, com a ferramenta dimensão, nós podemos colocar quanto queremos de raio. Então aqui você fica livre. Coloquei 30, poderia ser 15. Ele não está aceitando porque ele se tornou uma geometria fixa. Também podemos considerar, vou jogar ele para cá, que estava muito pequeno também. Então se nós colocarmos um valor maior, por exemplo, aqui 25, 27, olha lá, ele vai aceitando. Então, trabalhando com arco, nós temos essa possibilidade, beleza? Vamos ver uma outra condição. Eu vou trabalhar aqui com 30 milímetros, para podermos trabalhar com esses dois. E olha que interessante. Create, arco, Center Point Arc. A diferença desse aqui é que você começa pelo centro. Então, note que no próprio comando aqui, ele mostra uma janela escrita Place Center Point, que é justamente o lugar que nós iremos selecionar. Então, vou clicar pelo centro. O centro é esse aqui. Em seguida, agora, o início, ponto de início, e depois o ponto final. E aí, ele vai criar um arco a partir dessas duas seleções. Posso fazer a mesma coisa aqui. Clico no centro, início e final. Olha que legal. Então, é uma construção que nós podemos fazer. Se eu fizesse isso em outro ponto, sei lá, tem um ponto aqui, clico no início e o final vai ser aqui, e assim sucessivamente. E por último, não menos importante, vou deletar essa linha aqui, nós temos o tangente arco. O que é o tangente arco? Ele vai entender aqui essa linha como uma linha de referência, e quando eu clico no ponto final dele, início ou fim dele, automaticamente ele já faz um arco tangente. Então aí já fica fácil para nós trabalharmos em alguma construção que necessite disso. Então, cliquei, a mesma coisa eu posso fazer aqui, e ele vai criar um arco tangente, sem a necessidade de eu aplicar uma restrição de tangência, apesar de não ser difícil, mas de qualquer forma é uma aplicação. Para trabalhar com polígono, eu recomendo você criar dois círculos. O primeiro círculo e o segundo vão ter a mesma medida, então vamos lá. O diâmetro deles não importa,
ok? Então vou deixar aqui ó, com 50 e outro aqui ao lado também com 50. Beleza, mas por que nós vamos trabalhar com essas duas opções? Porque para criar polígono, você só precisa entender o que significa a diferença entre as duas ferramentas que ele tem, que é a circunscrito e a inscrito. Quando trabalhamos então com ele, ó, ele não aparece aqui entre os principais, ok? Então vou vir aqui, ó, Create, Polígono, e nós vamos observar que tem três opções. A princípio eu vou mostrar para vocês essas duas. Então, ó, circunscrito polígono. Então quando eu clico nele, eu vou clicar aqui no centro e notará que nós temos algumas informações para colocar. A primeira é o raio, então o raio do círculo que você quer trabalhar. E a segunda é a quantidade de lados aqui, ó, que eu posso aumentar ou diminuir, no caso agora eu diminuir, e aí naturalmente ele vai fazer esse cálculo para nós. Então vamos deixar no padrão que é 6, lembrando que o mínimo é 3, tá? O mínimo é um triângulo. Então vou colocar aqui ó, 6 e olha o que vai acontecer. Ó. Eu não vou digitar o valor do raio, eu vou simplesmente clicar no círculo que nós criamos. E olha que legal, ele ficou fora do círculo, né? Ele ficou em cima ali da circunferência. Por isso circunscrito, ok? Ao mesmo tempo, ó, vou clicar agora no inscrito e você vai notar que ele fica dentro. Ó. A mesma coisa vai aparecer, ó, a dimensão que seria o raio e quantidade de lados que você quer colocar. E olha que interessante. Quando eu coloco o mouse dentro, eu vou clicar no quadrante da nossa circunferência e ele fica dentro. Ó. Por isso o inscrito. Então dentro e circunscrito fora ou sobre. Então, olha a diferença. Quando você for desenhar uma porca sextavada ou alguma peça que tenha o sextavado, às vezes é muito mais fácil trabalhar com o circunscrito, por conta da medida que ele pede para você, que é a medida que nós geralmente trabalhamos. Beleza? E por que eu acho interessante trabalhar com círculo? Na verdade, ele já te dá essa opção quando você tem que indicar o raio. Mas é muito bom utilizar por conta da posição, porque ele já fica na posição correta. Aí depois é só vir aqui, ó, clicar na circunferência e clicar na opção de construção, como nós vimos durante a aula. E olha que legal, ele respeita a construção e a gente consegue criar aí a geometria que nós inicialmente pensamos. Beleza? Então essa aula foi bem direta, vamos lá para a próxima aprender mais ferramentas. Se tiver dúvida, não esqueça de perguntar aqui embaixo, tá bom? Tamo junto!